Como é bom mais um encontro, eu e você juntos estudando a carta que mudou o mundo, a Epístola de São Paulo aos Romanos, nossa 16ª mensagem, que tem um título magnífico, magnífico, porque nós vamos começar o capítulo 5 com esse título magnífico chamado Paz e Glória. Uma breve recordação, nós terminamos aquele capítulo 4 onde a grande mensagem é que nós fomos justificados pela fé. E hoje, tenta imaginar, irmãos, o privilégio que, como cristãos, nós temos de ter a palavra de Deus escrita, sabendo que Deus vela para cumprir a sua palavra, que a palavra que produz a fé, e o meu justo viverá pela fé. Nós podemos enfraquecer a nossa fé, nós podemos fortalecer a nossa fé, única e exclusivamente de acordo com as atitudes mentais que nós temos. A nossa fé passa pela nossa razão. E no capítulo 4, Paulo mostrou a história de Abraão para nós, né, o pai da fé. Abraão era perfeitamente consciente dos seus problemas. Abraão já era um homem muito idoso, não tinha condições mais de ter filho, nem ele, nem Sara, sua esposa. Abraão não enfiou a cabeça na areia da praia. Abraão não ficou se inundando com pensamentos positivos. Abraão baseou a sua fé única e exclusivamente na pessoa de Deus. Deus falou, de Sara nascerá o descendente. Abraão falou, tudo bem, está velhinha, eu estou com 120 anos, ela está com mais de 90, tu falaste, eu creio, pronto. As promessas bíblicas são para nós hoje, irmãos. E nós devemos tomar posse dessas promessas com declarações de fé, baseadas em quê? Na palavra de Deus. E aí a gente começa esse capítulo 5 com esse título maravilhoso, Paz e Glória, porque o apóstolo Paulo vai começar a trazer para nós as bênçãos, frutos da nossa justificação diante de Deus. Então vamos ler 2 versos hoje. Capítulo 5 fala assim de Romanos. Primeiro verso. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Quão profundo é essa frase. Paz com Deus. A carta aos Coríntios diz que Cristo nos reconciliou com Deus. Deus é a fonte de toda paz. A maior ambição da humanidade é ter paz. Paz entre as nações, paz dentro do ambiente de trabalho, paz dentro da família, paz no relacionamento com os nossos filhos, com as pessoas, com os vizinhos. E a paz ela chega a ser quase uma utopia, irmãos, de tão impossível que ela se torna. Na Primeira Guerra Mundial tem um filme magnífico que você pode assistir, uma refilmagem de um clássico, Nada de Novo no Front. E esse filme mostra a grande tragédia que foi a Primeira Guerra Mundial. Morreram milhões de pessoas. Quando a guerra acabou, as pessoas ficaram tão impactadas com tanto sofrimento inútil, que resolveram criar a Liga das Nações, né, como garantia que não haveria mais um conflito daquele. 24 anos depois, surge a Segunda Guerra Mundial e 60 milhões de pessoas morreram. Hoje, com o poder de armas de destruição que existe no planeta, essas mortes vão certamente, caso uma nova guerra, conflito mundial aconteça, ultrapassará a casa dos bilhões, irmãos. Por quê? Porque o ser humano não consegue ter paz. A guerra é uma projeção do que acontece dentro do interior do ser humano. E como é que ele faz para conviver com essa falta de paz? Ele tenta anestesiar isso, né? Hoje em dia nós temos já há alguns anos uma verdadeira indústria de entretenimento, né? Parques de diversões que cobram ingressos, são uma fortuna, bebidas, drogas, sexo cada vez mais livre e pervertido. Então, por quê? Porque falta paz no coração humano. Existe uma incapacidade humana de se reconciliar com seu semelhante.
Irmãos se matam por causa de dinheiro. Nós convivemos esses últimos anos, agora no Brasil, que a política separou famílias. A política separou irmãos dentro de uma mesma casa. E isso independe, irmãos, de dinheiro, de condição social. Então, existe esse conflito que impede reconciliação entre as pessoas. A Bíblia traz os nomes de Deus, né? Que devem, e cada nome de Deus, ele tem uma bênção no seu bojo, né? Que deve ser apropriada por nós pela fé. E um dos nomes de Deus é Yahvé Shalom, o Senhor é a nossa paz. O nosso Senhor Jesus Cristo falou: a minha paz vos dou, eu não dou a paz como o mundo dá. E por que falta tanta paz no coração humano? Porque existe um estado de rebelião da humanidade contra Deus. Nós temos visto aí, nós não temos por enquanto uma terceira guerra mundial, mas desde o final da Segunda Guerra Mundial tivemos muitas guerras localizadas, né? A Guerra Fria trouxe isso, e nós vemos uma violência cada vez se alastrando mais. Nós vemos cartéis, nós vemos PCC, nós vemos milícias cada vez mais se alastrando pela sociedade, escolas onde adolescentes se matam. É um câncer que entra por dentro da sociedade, movimentos neonazistas, conflitos raciais, conflitos contra pessoas que moram na rua, mendigos, conflitos de filhos contra os pais. E é um ambiente completo, cada vez mais tenebroso de não reconciliação entre os homens, de falta de paz. E Deus, desde o princípio, desde o pecado humano, ele sempre quis reconciliar todas as coisas consigo mesmo. Lá no em primeiro lugar está isso, está em Colossenses capítulo 1, versos 20 e 22, que fala que ele veio para nos reconciliar a nós, que éramos estranhos e inimigos no nosso entendimento e no nosso coração. Quando fala coração, está falando do nosso espírito, do nosso verdadeiro eu. E a grande, bela e magnífica notícia, as boas novas, é que a reconciliação já está feita. A humanidade está sendo convidada nesses 2000 anos para se reconciliar em paz com Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que a igreja existe para pregar. Igreja não é para se envolver com política, igreja não é para dizer que vai criar leis para proteger a família, porque isso é uma grande mentira, irmãos. A igreja existe para pregar a mensagem da reconciliação. A paz é que vai trazer a todo o bem-estar, toda a vida amorosa que Deus tem para nós. A paz, a cruz de Cristo convida a humanidade para estar em paz com Deus. A paz trouxe um livre acesso ao Pai. Nós fomos perdoados, nós fomos colocados para desfrutar dos altos favores que Deus tem para nós. Está lá em Efésios capítulo 2, que nós temos acesso às bênçãos de Deus por meio do Espírito Santo que habita em nós. Que coisa fantástica, irmãos. Mas agora vamos falar sobre outra coisa fantástica, sobre a glória. Olha aqui, convido você, leia aí o verso 2 de Romanos capítulo 5. Por meio de quem? Por meio de quem que ele está falando? Por meio de Jesus Cristo. Obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O assunto mal compreendido, né? É a glória de Deus. Primeiro, o apóstolo está falando da graça que veio com Cristo, que é um poder que está operando através de nós, de forma imerecida, sem nenhum esforço da minha parte, nem da sua parte. Não é por meio de obras de caridade, não é por meio de nada. É algo que a gente não mereceu. Quando a gente vê portas se abrindo na nossa vida, quando a gente vê pessoas que nos favorecem e chega até a nos surpreender, deixar a gente espantado, a gente vê que isso são pequenos frutos do amor incondicional e espontâneo que Deus tem por nós.
E o apóstolo fala: vamos permanecer firmes na graça. Podemos passar por tribulações, podemos não enxergar soluções à vista para os problemas que estamos enfrentando, mas nós temos acesso ao Pai pelo sangue de Jesus Cristo. Nós podemos descansar e esperar em Deus a solução. Enquanto essa solução não vem, vamos congregar na igreja, vamos viver em amor. Se você é um crente que foi justificado pela fé, você desfruta da bênção grandiosa de se aproximar de Deus, não mais como era no Antigo Testamento, uma vez por ano, somente uma pessoa podia fazer isso, o sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, não. Agora o véu foi rasgado, nós temos acesso 24 horas ao palácio, ao trono de Deus, irmãos, sem nenhum tipo de audiência marcada. Temos o privilégio, irmão, de viver no templo de Deus. Deus habita em nós. Não é algo esporádico, é um relacionamento seguro com o Pai. Aí a gente vê muitas vezes alguns crentes usarem expressões: o irmão pecou, caiu da graça. Não, a gente não cai da graça, irmão. Nada pode nos afastar da graça de Deus. A gente não cai da graça. A gente não precisa ficar orando: Senhor, me coloca de novo dentro da graça. Não, nós vivemos permanentemente na graça de Deus. Porque Romanos 8 diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem os anjos, nem as coisas do presente, nem porvir, nem fome, nem perseguição, nem espada, nada, nada. E a graça, Paulo está dizendo aqui nesse versículo 2, traz uma esperança. Que esperança? A glória de Deus se manifestar. Um dia ela vai se manifestar em todo o seu esplendor e poder radiante. Hoje, ela se manifesta nos céus. Basta você ler no livro do Apocalipse. Ela já se manifestou na criação, na natureza que Deus fez, né? Ela se manifestou de uma maneira única quando o Verbo se fez carne, Jesus que se fez carne, morreu e ressuscitou com um corpo de glória no terceiro dia. E está chegando o dia, irmãos, está chegando o dia que a cortina vai se abrir e a glória vai vir em total esplendor sobre nós. E eu queria falar de alguns passos dessa glória. Não baseado no que eu acho, e sim no que as escrituras sagradas dizem para nós. Né? O primeiro passo da glória se manifestar está lá em Marcos capítulo 13, verso 24 até 27, quando diz que Jesus virá em grande poder e glória. Quando ele vier, Jesus falou: não vai mais haver fé no mundo. Olha que coisa terrível. Vai se cumprir a palavra de Amós, capítulo 8, que diz que o mundo terá fome da palavra de Deus, vai buscar, mas não vai conseguir encontrar a palavra de Deus. Isso que nós estamos fazendo aqui, nesse vídeo de YouTube, pregando a palavra de Deus. Se tornará muito rara. Mas, quando Jesus vier, os olhos de toda a humanidade serão abertos e nós veremos manifestações espirituais. Nós veremos os anjos de Deus numa grande colheita, irmãos. É isso que Jesus está falando. Segundo passo da glória de Deus se manifestar é que nós seremos transformados em glória. Os que morreram primeiro ressuscitarão antes em glória. E os que estiverem vivos serão transformados num piscar de olhos. Assim, piscou o olho, todo o nosso corpo será transformado em corpo de glória. Colossenses capítulo 3, verso 4, diz que nós seremos semelhantes a eles. Teremos transformados. 1 de João capítulo 3, verso 2, diz que nós seremos semelhantes ao Cristo e veremos como Ele é. Será o fim das doenças, irmão, de todas essas doenças terríveis. Né? Será fim da tua preocupação com a sua barriga. Será fim de todo o cansaço, de todas as limitações desse corpo de morte que nós habitamos. Esse era o plano que Deus tinha para Adão, antes dele pecar.
Reparem, depois que o pecado entrou no mundo, né, e baseado nas próprias palavras do Evangelho, os homens tinham, hoje eu tenho dúvida se ainda tem, mas os homens tinham uma preocupação de buscar a Deus, muitas vezes com medo de não serem lançados no inferno, né? Hoje parece que as pessoas não acreditam mais nisso. Então as pessoas buscavam Deus com medo do inferno. E Deus busca as pessoas para glorificar as pessoas. Olha que coisa linda! É lindo demais, irmãos. Em Gênesis capítulo 2, verso 9, Deus coloca duas árvores diante de Adão. A árvore da vida, com seus frutos, que simbolizava o próprio Cristo, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus fala para o casal: se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Vão morrer. A morte vai entrar no mundo. Mas a opção é de vocês. Eu criei vocês seres livres. Adão foi criado moralmente neutro. Não era pecador e não era santo, né? Com livre-arbítrio de fazer a escolha que quisesse. E ele preferiu comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que em si não era uma árvore má, mas não era para Adão. Não foi feita para o homem. Deus queria que ele comesse da árvore da vida, porque na árvore da vida Deus ia viver nele por meio do seu espírito. Olha que coisa fantástica. O espírito humano, né, que a Bíblia muitas vezes chama de coração, de homem interior, o nosso verdadeiro eu, estaria ligado 24 horas por dia com o Espírito Santo de Deus. Mas, infelizmente, Adão optou por outra árvore. Ao optar pela outra árvore, houve uma morte espiritual, ele se desconectou de Deus. E ele desenvolve a sua humanidade de modo natural. Né? Ele conquista, ele faz vacinas, ele manda um robô para Marte, faz bombas, né? Ele se torna um ser autossuficiente, mas ele perdeu a vida divina que estava dentro dele, perdeu o seu contato com Deus. E todo espaço vazio, como diz a lei da física, será ocupado. E o que ocupou essa falta de vida espiritual? Ele vai ter uma vida espiritual transversa, porque a natureza de Satanás vai fazer parte dele. Ele herdou a natureza de Satanás e se colocou debaixo dos juízos de Deus. A Bíblia fala no hebraico que quando Adão come o fruto, ele se torna um arumim. E se torna um novo ser. Nada a ver com a imagem e semelhança de Deus. Ele perde. E arumim tem a mesma, vem da raiz da palavra hebraica arum, que significa serpente. O homem recebeu a natureza da serpente. Por isso, tanta maldade que a gente vê. Adão quis ser perfeito sem Deus. Isso resultou em morte, porque ele não tinha mais a vida divina em si mesmo. Ele se torna um agente satânico, sujeito à lei do pecado e da morte, e debaixo do juízo de Deus. Por isso, que o convite do Evangelho é para que a gente vá para a cruz, e na cruz a gente mate esse Adão que vive dentro de nós. A Bíblia chama Jesus de o último Adão, lá em 1 Coríntios capítulo 15. A Bíblia diz que a glória de Deus vai nos transformar no novo ser, no ser que Deus tinha em mente. Se você perguntasse para Deus: Pai, como é que o Senhor criou o homem? Como é que o Senhor gostaria que fosse a imagem dele? Ele ia apontar para Jesus saindo do túmulo com o corpo de glória. O homem celestial está ali. Então a árvore da vida representa Deus e o fruto da árvore da vida é Jesus. Por isso que Jesus fala: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida eterna. É o fruto da vida, João capítulo 6. A parábola do filho pródigo, quem perde nessa história toda, quando o filho abandona o pai, é o próprio pai, porque ele ficou com um filho só, né? Que apontava para o único filho unigênito, Cristo.
Mas Deus queria que esse filho unigênito tivesse muitos irmãos. Deus quer muitos filhos. Deus quer habitar no meio desses filhos, eu e você, mas que a gente seja filhos maduros em amor, meus irmãos. Que coisa fantástica, fantástica. Ai, que coisa linda. Terceira, passos da glória de Deus que vai se manifestar é que o Cristo, o próprio Deus na pessoa do Cristo será glorificado em seus santos. Isso está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós seremos seres humanos recriados para sermos glória e imagem de Deus. Vamos voltar ao plano original, lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, que dizia, né, que o ser humano tinha que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é um poderoso estímulo para nós. Isso não é etéreo, isso não é uma fantasia. E o quarto passo da glória vai ser a própria natureza, a criação que geme, será regenerada. Está lá em Romanos capítulo 8, está em Isaías capítulo 35. Né? A natureza geme e suporta as angústias até agora. Por causa do quê? Por causa da cobiça humana. Hoje nós vivemos aí esses últimos anos o desmatamento terrível da Amazônia. Hoje nós convivemos com todas as praias do Brasil, nas capitais brasileiras, são impróprias para o banho por causa da quantidade de esgoto que é lançada diariamente nessas praias. Nós vivemos com uma degeneração da natureza. Não dá para apertar o botão, irmãos, e voltar aos padrões naturais de 200 anos atrás. Não dá. Nós estamos caminhando para catástrofes. Jesus fala isso em Lucas capítulo 21. O aquecimento da terra é uma realidade. Mas a promessa diz, lá em Romanos 8, 21 e Isaías 35, que toda a natureza será restaurada. Toda a natureza será restaurada, meu irmão. Que coisa fantástica. Deus-se a glória do Líbano, do esplendor de Carmelo de Sarão. Olha só, irmãos. Se nós morrermos antes, quando Jesus voltar, nós seremos ressuscitados com Ele em glória. Se nós estivermos vivos, quando Ele voltar, nós vamos ser transformados, como num piscar de olhos. E nós vamos habitar num planeta restaurado. O Éden, o jardim do Éden, se espalhará por todo o planeta. A Jerusalém celestial descerá dos céus para habitar, e Deus vai habitar na terra, no meio do seu povo. Deus não desistiu do planeta, irmão. Se eu morro agora e tem Cristo no meu coração, eu vou para o paraíso. Mas eu volto para habitar aqui com um corpo de glória. Né? E esse corpo de glória, a gente vê depois da ressurreição, que Jesus não era limitado por paredes, ele atravessava paredes. Ele estava aqui, de repente ele estava lá conversando com os discípulos no caminho de Emaús, daqui a pouco ele aparecia lá dentro da casa de Marcos, junto com os apóstolos, com as portas trancadas, ele se materializava ali. Então esse corpo de glória ele não é preso nem ao tempo, nem ao espaço. Isso é o homem celestial. Para que tudo isso acontecesse, irmãos, Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário. Por isso, quando a gente celebra o Natal, celebra essa árvore de Natal bonita que está aqui, né? É para mostrar a árvore da vida, que é o próprio Cristo. Né? Quando a gente celebra nas igrejas a ceia do Senhor, nós estamos fazendo um memorial de algo que vai acontecer nas nossas vidas, a nossa glorificação. A sua ida para a cruz foi para me reconciliar com Deus e fazer de mim um novo homem celestial. Ai, irmãos, um novo Adão, que a gente vamos começar esse ano com essa mensagem fantástica. Paz e glória para você, irmãos, que tem Jesus Cristo no seu coração como seu Senhor e Salvador. Deus te abençoe.